Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para gravarmos mais uns vídeos, agora. Essa temática que eu quero trabalhar aqui na gravação desse vídeo, que vai ser colocado no canal Teologia Aprenda Mais, vai ser sobre o Pentateuco, né? Vamos estudar agora o Pentateuco, a sua estrutura, mas na verdade o estudo aqui vai ser sumário, né? Vai ser bem prefacial, vai ser bem panorâmico, né? A gente não vai trabalhar os detalhes, né? Esses detalhes eu acho que fica mais para você analisar, né? Assistindo o vídeo, pegando livros, né? Pegando bíblias, né? Pegando roteiros, para que possa estar analisando, pegando os pormenores, aqueles detalhes, sejam eles triviais ou não, e analisando a estrutura. Nós vamos trabalhar sobre o Pentateuco, né? O Pentateuco. O Pentateuco, essa palavra grega, né? Teukos, né? O penta, 5, teukos, pode ser livros, né? O rolo, né? Os 5 livros de Moisés, ou então os 5 rolos escritos por Moisés, né? Então, vamos trabalhar a questão do Pentateuco, que é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, nós vamos refletir, analisar os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, vamos tentar pensar sobre a questão da estrutura cronológica do Antigo Testamento. Se você quiser saber o que é Antigo Testamento, eu dou essa definição nos vídeos, nas aulas, né, sobre bibliologia, que você possa entrar na minha playlist, né, lá na biblioteca, lá que vai ter uma pasta lá de bibliologia, que eu falo sobre a questão, o significado etimológico, né, da palavra Antigo Testamento, o que significa essa expressão Antigo Testamento, está muito bem colocada lá. Então você acesse o meu canal Teologia Aprenda Mais, deixa o seu like lá, né, e curte os nossos vídeos e vê o que é Antigo Testamento, né, o significado que é a palavra Antigo Testamento, né, essa palaia, né, a palaia de Ateque, né? Antiga aliança, Antigo Testamento, Antigo acordo, Antigo pacto, né? Então, estrutura cronológica do Antigo Testamento. Nós temos uma ciência que estuda, né, todos os passos da Bíblia, chamada cronologia, a ciência chamada cronologia bíblica, né? E a palavra cronologia, ela vem de cronos, né, que significa tempo, até que você volta para o mundo greco-romano, para o mundo grego, né, greco-romano, você vê lá que tem um Deus chamado Cronos, que se refere a tempo. Quando se diz cronologia, é estudo do tempo, né, estudo do tempo passado, semana, eras, período, etc. Então nós vamos aqui tentar pensar sobre a questão da estrutura, claro, estrutura cronológica, quando se fala de tempo, de espaço, de período, do Antigo Testamento, desse período de aliança que Deus teve com o povo de Israel. Então, o Antigo Testamento, ele contém uma história delineada, demarcada, né, numa larga estrutura cronológica. Então tem a questão de um começo e a questão de um fim, né? Então Gênesis começa com a narrativa, né, ou a narração dos primórdios da humanidade. Seu autor não demonstra nenhum interesse em citar acontecimentos profanos, né? Ele apresenta as linhas genealógicas e uma informação cuidadosa sobre nascimento e morte. Cada personagem, né, Adão, a José, é rigorosamente relacionado com seu pai, a fim de assegurar a sequência exata do tempo. O período de José a Moisés é também descrito também no Êxodo, capítulo 12, versículo 41, né, com exatidão nesse mesmo dia. Essa exatidão cronológica continua até o reinado de Salomão, que começa em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, onde que Salomão começa a reinar. Então, temos toda uma dinâmica, temos todo um mapa, temos toda uma estrutura cronológica. Agora, se falando de sistema, a gente pode pegar um sistema cronológico que já vem desde o século XVI, do Renascimento, né? Desde o século XVI, que já vem se analisando muito mais do que isso, né? Que se for falar nessa questão cronológica, os babilônios já tinham a questão de mapas, já tinha a questão de meses, os egípcios também já tinham seus mapas, já tinham seus calendários, né, mapas, calendários. Dentro dos calendários tinha a questão de anos, né, uns tinham 10 meses, outros 12. A questão da estrutura sumérica também sobre questão de calendário, semana, dias também. Então tinha tudo muito bem organizado na época. Os gregos também tinham seus calendários. Então vamos pegar agora a questão de um sistema cronológico variado.
Há uma variedade de sistemas bíblicos cronológicos, né, sendo mais comum o criado pelo arcebispo James, né, que dá a criação, que coloca a data da criação em 4004 a.C. Essa é a base dele. O James veio no século XVI. Essa variedade origina-se de diversas questões exegéticas. A maior delas está registrada em Êxodo, você pode olhar Êxodo capítulo 12, versículo 40, com base nesses textos, que assinala o período da permanência do Egito, né? Todo mundo sabe que Israel ficou no Egito os 430 anos. Ah, mas e Gálatas fala que foi 400 anos. Não. Ali é uma forma de linguagem, uma linguagem de arredondamento, né? Uma linguagem de arredondamento, mas sabemos que lá no texto fala que eles ficaram 430 anos. O Pentateuco samaritano também, né? É muito importante que a gente vai analisar o que é esse Pentateuco samaritano, que é base de períodos históricos. O Pentateuco samaritano e a Bíblia grega, né, do 70, que é chamada Septuaginta, resolve o problema incluindo a história patriarcal nos 430 anos de permanência de Israel no Egito, né? Uma coisa seguinte, os cronologistas subtraem o período de 215 anos dos 430 anos para que 215 anos sejam os anos de permanência no Egito. Isso faz com que a data da criação seja a data da criação, vamos dizer, a data da criação lá do começo do Gênesis capítulo 1, seria a data da criação 4004 a.C. Exatamente 4004, né, ou então redondamento, né, 4000 anos antes do nascimento de Cristo. Então, dentro dessa data cronológica se começa, né, a data da criação começa lá no ano 4004, no ano 4000 antes de Cristo. Nós sabemos que desde a divisão do calendário, né, do ano 526, Dionísio, né, Dionísio o Exíguo, Dionísio Pequeno, a pedido do imperador Justiniano I, né, para que ele pudesse fazer a contagem do tempo e do espaço, porque tudo era contado a partir de Roma, né, a partir da fundação de Roma, que foi 753, Dionísio coloca o ano zero nesse ano 753 e divide antes de Cristo e depois de Cristo. Só para termos uma noção, depois quando chegar no Novo Testamento eu ressalto sobre essa questão desse calendário para não complicar. Então, se conta a partir de 4004 a.C., ok? Dentro da questão, alguns também sugerem que a volta de Cristo seja depois de 6.000 anos, que a Terra tem 6.000 anos, 7.000 anos, né? E etc. O texto hebraico, entretanto, indica com exatidão que o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Isso nós temos registrado, sem sombra de dúvida. Isso também se ajusta com as aproximações de Gênesis capítulo 15, 3, né? E Atos 7, 6. E a data exata expressa do Gálatas 3,17, ao recordar que Deus confirmou novamente a aliança de Jacó em Gênesis, né? Com base nesse texto mais digno de confiança, estrutura a cronologia bíblica. São baseados nessas datas, nesses períodos, né, que tem. Nós pensarmos assim, a questão antes do dilúvio durou em torno de 1.600 e poucos anos. Se conta a partir de quê? Se conta a partir da data daqueles homens que viveu. Adão viveu 930 anos, Noé viveu 950 anos, Metusalém viveu 960 anos, e vem contando esse período para saber quantos períodos eles viveram antes do dilúvio, que dá mais ou menos 6.600 e pouco, né? Numa base assim. O período cronológico das datas-chave, né? A criação de Adão. A criação de Adão, vamos colocar, começando do ano zero, né? Começando do ano zero, quem sabe lá dos 4.000 e pouco antes de Cristo. A data da criação, a descida de Jacó para o Egito, né? Então isso aconteceu precisamente lá no ano 2.298 anos atrás, antes de Cristo. Da descida de Jacó ao êxodo de Moisés, né? O período que eles ficaram presos, 430 anos. Do êxodo, do livro do êxodo, da saída de Israel até a construção do templo de Salomão, passou-se 480 anos. Está registrado lá em 1 Reis, capítulo 6 e 1. Né? Então, possivelmente o ano de 1445, foi no século XV que eles saíram do Egito. Né? E a questão, quando Davi começou, o reino de Davi se conta dentro dessa data do ano de 1010. Né? 1010, a data da construção do templo foi 966. A divisão do reino aconteceu no ano 931, quando Salomão faleceu. A purificação dos dois reinos, por Jeú, né, aconteceu no ano 841.
A queda de Samaria, né, que é atacada pelos assírios, acontece no ano 722. O retorno, ou então a queda, o começo do exílio judaico da parte do sul, tem 3 períodos. Nabucodonosor invade Jerusalém no ano 606, 597, 586, que acontece os 70 anos de cativeiro. E a outra questão também, o retorno com Zorobabel para a reedificação do templo foi no ano 537. O retorno de Neemias para reedificar, ou então reconstruir os muros de Jerusalém, foi no ano 444. Da edificação de Jerusalém até o prenúncio e a vinda do Messias, ele aparece da morte, né? Se passou da edificação do templo até o Messias, se passa em torno de 476 anos, né? E o Messias é tirado do nosso meio no ano 30, 33. Então nós temos aqui todo um período do nascimento. Cristo nasceu possivelmente no ano 5, né? E alguns meses antes da morte de Herodes, logo depois do eclipse lunar. Se diz também a questão da datação da morte de Herodes, também alguns meses antes da morte de Herodes, né? Logo depois do eclipse da lua, em 12 de março do ano 4, Herodes morreu no ano 4. Então temos aqui uma rápida estrutura, né? A gente pode até pensar depois sobre isso. É uma estrutura que a gente tem, de base a gente começa por aqui, e sabemos que Cristo, nós medimos e analisamos que Cristo antes de Cristo e depois de Cristo. A base do nosso calendário é um calendário cristão, um calendário gregoriano, dentro de uma reforma gregoriana que aconteceu no século XVI, mas nosso calendário está aqui, o nosso calendário é solar, o calendário de Israel é um calendário lunar, né, baseado na lua, a partir dos meses, etc., que eu posso até ressaltar na frente, mas de já eu agradeço aqui a oportunidade mais uma vez. Shalom, a paz do Senhor. No próximo vídeo eu quero gravar sobre a introdução ao Pentateuco, né? Introdução ao Pentateuco. Até mais.